Religiosidade secreta, Sermão do Monte. E eu já quero começar o sermão fazendo uma pergunta retórica. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante do Pai? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa caridade e as obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, uma oferta, uma esmola, ou como queira chamar, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe tua mão esquerda saber o que a direita faz, para que a tua obra de amor fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompense. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo quanto tem necessidades, até mesmo antes mesmo de pedirdes. Amém? Para aqui no 9, porque semana que vem a gente vai ler do 9 ao 15. Tá bom? Pula para o 16 agora. Quando jejuardes, não vos mostrareis com aspecto sombrio, como hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ungir a cabeça, queridos, é o mesmo que, para a época, você melhorar o seu semblante, passar um unguento, um perfume, um creme, seria mais ou menos isso, tá? Pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, dê uma paradinha, por favor. Vamos lá, vamos relembrar. No primeiro episódio, na primeira semana, a gente percebeu que Jesus, ele revelou qual é a identidade do cidadão do reino de Deus. E Jesus apresentou ali um indivíduo transformado, que descobriu no reino de Deus uma nova proposta para a felicidade, que não está inserida nessa felicidade do mundo, de ter carro, ter casa, de conquistar as coisas, mas ela está relacionada a pertencimento, né? E por ele desfrutar dessa felicidade do reino, ele passa a ter então um reflexo comportamental de humildade, de misericórdia, de pureza, de sede por justiça, que são coisas que vão contrastando a realidade do mundo hoje. Semana passada e semana retrasada, no segundo episódio, a gente viu que, além dessa identidade, Cristo também mostrou como é que esse cidadão do reino se comporta. Como é o seu comportamento de justiça. E a questão não é apenas o seu ato, mas o seu coração. Não é apenas aquilo que ele faz visivelmente, mas aquilo que ele faz com a sua intenção, com o seu coração. Nesse episódio 3, nós vamos ver Jesus se aprofundando na questão do coração, só que com
ainda mais confronto. Por quê? Porque agora ele vai entrar na esfera da espiritualidade. E a espiritualidade era a coisa mais importante para os fariseus. Os fariseus queriam mostrar para todo mundo que eles eram de Deus, que eles eram santos, que eles eram espirituais. Então, o tema agora não é mais justiça, moralidade. O tema agora é devoção. É vida espiritual, é oração, é jejum, é oferta. Se antes o tema era justiça, perdão, coisas relacionadas às pessoas, agora o tema é relacionado a Deus. Então presta atenção. Porque Jesus ele vai confrontar um tipo de religião que é construída para impressionar as pessoas. Pode ser que alguém esteja impressionando as pessoas, mas o coração esteja distante de Deus. A espiritualidade, por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque você pratica a espiritualidade. Por que você lê a Bíblia em casa, lê o livro em casa, faz oração no trabalho, faz devocional? Por que você canta louvores? Por que você prega para as pessoas? Vai alguém lá na empresa lá e falar de trabalho, você começa a pregar para ela. Por que eu e você fazemos isso? Porque nós somos pessoas que praticamos atos espirituais. Agora, Jesus ele vai mostrar aqui nessa leitura que a gente fez, que existem ferramentas espirituais que são publicadas diante dos homens, mas pode ser que, como os fariseus, ela seja vazia diante de Deus. Os fariseus, eles transformavam os seus atos devocionais espirituais em ferramenta de autopromoção. Então, a esmola que eles faziam, a oferta, esmola, a gente tem um termo meio que pejorativo para esmola, né? Porque dá a impressão que é resto. Mas o sentido original da palavra esmola não é resto, tá? Esmola significa oferta, donativo, entrega. É um ato de misericórdia com alguém. A gente tem que começar a arrumar essa palavra esmola, tá? Porque esmola não é, embora a gente ache que esmola é o que está sobrando, no seu sentido bíblico e originário, esmola não é o que está sobrando, mas esmola é um ato de misericórdia feito para alguém. Amém, queridos? Mas os fariseus não. Os fariseus, eles faziam de suas esmolas uma ação de marketing, uma ação de publicidade. A oração que eles faziam tinha virado um espetáculo. E o jejum que eles praticavam era uma aparência. E Jesus, ele vai ensinar que o cidadão do reino de Deus, esse que vive diante do Pai, ele tem uma outra perspectiva para as suas ofertas, para as suas orações, para o seu jejum. Ele percebe que Deus não está apenas observando aquilo que nós fazemos. Deus está examinando o porquê que nós fazemos aquilo. Então, a grande pergunta que a gente tem que abrir aqui no nosso sermão é: para quem eu estou vivendo espiritualmente? Para quem eu estou vivendo no meu ato devocional? Quem eu sou diante do Pai? E a primeira coisa que a gente observa é que, para mostrar quem eu e você devemos ser, primeiro Jesus mostra quem nós não devemos ser. E nos versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 6, a primeira coisa que Jesus vai dizer é que nós não podemos exercer uma justiça diante dos homens para sermos lembrados por eles, parecido com a espiritualidade de quem? Dos hipócritas. Hoje, quando a gente usa o termo hipócrita, a gente está querendo xingar alguém. É ou não é? Vamos lá. Conversem comigo. Vocês xingam as pessoas? Do quê? Cuidado lá com como que você está xingando. Hipócrita é um bom xingamento. Não seja hipócrita. Mas hipócrita, quem era o hipócrita? O hipócrita era o artista no mundo grego
que quando ele ia se apresentar diante do público, no seu espetáculo, era aquele que colocava uma máscara. Ele ficava ali encenando com a máscara. E aí ninguém sabia quem era o cara que estava por detrás. Já foi no estádio de futebol já? Que tem aquele mascote? São Paulo é um anjo, o do Corinthians é um... Qual que é o do Corinthians? É um gambá, né? Qual que é? Qual que é o do Corinthians? É um... Não, não é urubu. Pirata? Que pirata? O que eu ouvi falar isso? Mosqueteiro? Não é gavião? E o gavião? O do Palmeiras é um porco. Estou ofendendo várias pessoas aqui que não estão aceitando. Não é mais porco o Palmeiras? Então São Paulo não é mais o Bambi. São Paulo é o Bambi, sim. Outro dia eu estava lá no Morumbi, porque às vezes eu vou no Morumbi. O que vocês estão... Começou a rir por quê? Começou a rir aqui, filho, das ideias. Entendi, foi nada agora. Eu estava lá no Morumbi, eu fiquei olhando assim, aquele bonecão, eu fiquei imaginando, quem será o cara que está por detrás ali? Aquele ato ali é um ato hipócrita, é um ato de representação de alguém que não é. Entendeu? Então, Jesus ele usa esse termo, alguém que está se apresentando ser aquilo que não é. Preste atenção, porque essa advertência muito séria que Jesus faz, de pessoas que usavam máscaras, aqui está o grande perigo de uma religiosidade que parece ser espiritual, mas ela é verdadeiramente sem amor a Deus. Os fariseus, eles davam esmolas, faziam jejum, os fariseus, eles oravam, mas tudo que eles faziam era pela sua reputação. Eles ajudavam as pessoas. Mas quando eles faziam isso, eles não faziam porque eles estavam pensando nas pessoas. Eles faziam isso porque eles pensavam no ego deles. A caridade excessivamente exposta pode revelar que a gente está fazendo algo sem amor. E Jesus ele começa a chamar a atenção nisso. Por isso que o seu primeiro ponto de observação é com a questão da generosidade. Jesus ele não está condenando a generosidade pública. O problema é transformar aquilo num ato de promoção, de autopromoção. O hipócrita aqui no caso, os fariseus, que estavam dando esmolas, mas para serem vistos, promovidos, lembrados, era aquele que estava construindo o próximo para promover a sua própria imagem. Irmãos, a gente vive uma época das redes sociais que talvez nunca na história da humanidade isso ficou tão claro e perceptível como na nossa época. Onde tudo que as pessoas fazem, elas fazem para serem promovidos e lembrados. Que se não houver a promoção da pessoa em algo, ela simplesmente não faz aquilo. E aí Jesus ele vai chamar a atenção, e essa é a primeira observação de Jesus. Como é que você vive no reino de Deus? Você vai praticar caridade, esmola, donativos, você vai ajudar as pessoas, mas agora você vai ter que tomar cuidado para que um espírito de hipocrisia, ou seja, de atuação, um espírito artístico, tome o seu coração e você mostre para as pessoas ser uma coisa que você não é. Atos de amor com a necessidade de publicação não é mais sentimento. Atos de amor com a necessidade de mostrar e provar para os outros já não é mais coração, é marketing pessoal.
Eu faria o que eu estou fazendo se as pessoas não estivessem me vendo? Eu ajudaria, eu abençoaria se as pessoas não estivessem percebendo? Perceba-se que o reino de Deus, ele funciona da forma contrária do que a gente percebe hoje no mundo. Porque o cidadão do reino de Deus, ele não ajuda para ser visto, ele ajuda porque ele foi transformado. O amor no reino, ele não busca aplausos. O amor no reino, ele não negocia reconhecimento. O amor no reino não transforma misericórdia em propaganda espiritual. Quando o ego entra em palco, a glória de Deus sai de cena. Vivemos uma época onde as pessoas estão fazendo de tudo para serem reconhecidas. E há um chamado muito claro no Sermão do Monte para a Igreja do Senhor pular fora dessa ideia, porque ela é maligna. E ela transforma pessoas em atores, relacionamentos em negócios. Ela tira sentimento e coloca negociações. Isso é muito sério. Por isso Jesus está dizendo que a tua mão esquerda ou a direita, tanto faz, que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. A ideia aqui é clara. A motivação é mais importante que a performance. Porque existem pessoas que fazem coisas espirituais sem amor a Deus. Existem pessoas que amam profundamente a Deus sem anunciar isso. Olha o contraponto. A verdade é uma só. O verdadeiro amor não precisa de plateia. Amém, queridos? Nós vivemos uma época onde, se você não publicar que o teu casamento é uma bênção, parece que ele não é. Se você não publicar que o teu trabalho, que a tua profissão é algo bem-sucedido, parece que você não é bem-sucedido. O nosso país, olhem para mim, o nosso país é uma fábrica. Nosso país é uma fábrica de empresários fanfarrões. De empresários que têm que ficar no YouTube o tempo todo vendendo sua imagem, mostrando que são bem-sucedidos. E é interessante, né? Porque de tempos em tempos, todos esses grandes empresários, homens de negócio, eles falam, e você fala, mas cadê o dinheiro que esse cara tinha construído o império? Era tudo blefe, era tudo marketing. Vive só de imagem, 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 e a gente transporta isso para o casamento, para a saúde, para a relação com os filhos, e o pior de todos, para dentro da nossa fé. Parece que eu só sou de Deus se eu tiver uma performance absurda em cima da minha fé. Você é chamado por Deus para exercer uma vida de oferta, de entrega, de serviço, movido por um amor. Por mais que em muitos momentos a sua devoção a Deus, o seu amor a Deus, a sua generosidade, ela vai ser vista pelos homens, porque a questão aqui não é que não vai ser vista. Em muitos momentos ela vai ser vista. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que os seus atos de justiça vai prevalecer diante dos outros como luz. A gente viu isso semana passada, mas não é o que você busca. Não é a intenção do seu coração. Que o nosso verdadeiro amor a Deus e às pessoas não seja dependente de plateia, mas seja apenas um reflexo daquilo que move o nosso coração, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém mais alto de vocês, queridos? E aí Jesus, dos versículos 4 ao versículo 6, ele vai aprofundar essa questão do secreto, quando ele começa então a falar a respeito de oração. Por quê? Em diversas vezes ele vai dizer assim, o teu Pai que vem em secreto. Essa talvez é a grande verdade do texto.
Que o reino de Deus, ele não é sustentado por aparência. Que o reino de Deus não é sustentado por aquilo que as pessoas veem, mas por uma comunhão secreta. Eu lembro que uma vez, eu estava lá na igreja da Graça, falando bastante da igreja da Graça ultimamente, vocês estão percebendo, irmãos? Será que eu estou com saudade? Vou dar uma passada lá sexta-feira, lá para assistir um culto lá. Aprender o curso Fé, esqueci. Eu estava lá, pastor Glauber, quem lembra do pastor Glauber? Vocês lembram do pastor Glauber? Lembra do pastor Glauber? O pastor Glauber estava fazendo lá lembra do programa dele? Movimento Jovem. E aí, tinha um cantor lá chamado Asaf Borba. Quem lembra do Asaf Borba? Como é que era a música dele mesmo? Vocês lembram que é uma beleza do Asaf Borba, né? Bom, não lembro também da música dele, mas eu sei que tinha ele. E aí o pastor chegou para entrevistar e perguntou assim para ele: rapaz, como é que você se sente? A Ana Paula Valadão está aqui e está todo mundo indo tirar foto com ela porque ela é uma cantora muito conhecida hoje. E nos anos 90 o senhor era essa pessoa, eu lembro. Como é que você se sente? Ele já é um senhor e ele pegou e falou assim: não tem problema não. A vida é assim mesmo. Durante muito tempo eu era essa pessoa que as pessoas lembravam de mim, então agora ninguém lembra mais de mim. Mas o que sustenta a minha vida é o meu quarto de oração. Né? Se ela tivesse quarto de oração, toda essa fama um dia vai passar. E passou. Hoje em dia, eu perguntar para os jovens, Ana Paula Valadão não sabe quem é. Já tem outros cantores aí, assim vai. Eu fiquei com aquilo, eu estava ouvindo a entrevista assim, fiquei com aquilo, falei, é verdade. É verdade. Tem momentos da vida, irmãos, que a gente é conhecido, tem momentos da vida que a gente é lembrado, tem momentos da vida, mas o glamour, o reconhecimento, a lembrança, ele não sustenta a nossa vida com Deus. O que sustenta a nossa vida com Deus é uma vida secreta diária. Porque os homens, eles enxergam aparência, eloquência, performance. Deus está vendo outra coisa. Deus está vendo intenções, motivações, o coração, a sinceridade, os nossos desejos. O homem, ele está observando o palco. Deus não, Deus ele está examinando o nosso coração. O hipócrita, ele precisa da publicidade, da audiência, do marketing, do reconhecimento, das pessoas elogiando. Como é que foi? O filho não. O filho, ele descansa no olhar do pai. Ele não está precisando de aprovação de nada. E a espiritualidade bíblica que Jesus está nos ensinando é uma espiritualidade que nasce no secreto. É uma espiritualidade que nos ensina que antes de existir o testemunho, deve existir a intimidade. E é um problema muito grande quando nós estamos querendo mostrar algo para as pessoas, mas que nós não provamos para nós mesmos quando nós estamos sozinhos. Antes do púlpito, existe o quarto. Antes da influência, existe a comunhão. O quarto sempre precede a vida poderosa. Irmão, de fato é inegável que Deus te chamou para tocar as pessoas, para abençoar as pessoas, e as pessoas vão ser edificadas com o seu testemunho, com o que Ele faz na sua vida. Mas isso precede algo que acontece dentro de você. Seu quarto aqui é algo dentro de você. E você sabe que aquilo é real. Quando a gente tenta construir uma imagem externa, que não é fundamentado sobre uma vida interna, ela não dura. Quantas pessoas você já viu aqui na igreja chegando e a princípio você fala, nossa, que bênção, meu Deus, não dura. Por que não dura? Porque não tem alicerce. Não tem uma vida diária, cotidiana ali, ó, no ordinário, edificando. E aqui nós nos deparamos do porquê que Jesus está falando que a oração
do reino, ela é relacional. Por que que quando nós vamos orar, nós precisamos entrar no nosso quarto e depois não orar como os pagãos? Olha que interessante, não é legal isso? Porque Jesus ele usa dois parâmetros aqui. O que se acha muito crente e o que não tem nada de crente. O que se acha o dono da oração correta e o pagão. Os dois oravam, tanto o judeu, fariseu, quanto o pagão. A primeira observação que Jesus faz é que a oração dos fariseus era teatral. Primeiro, o fariseu, ele não orava no quarto dele. Ele só orava nas esquinas. Ele só orava fazendo barulho. Era tão absurda a coisa que eles colocavam sininhos na parte de baixo das vestes e quando eles passavam, eles iam chutando os sininhos. Olha o barulho. Lá vem o pessoal que vem orando. O pessoal da oração. E eles faziam gestos. O gesto mais comum que eles faziam era ficar batendo no peito e curvando a cabeça. Olha o teatro que eles fazem em cima da oração. Olha como a oração deles é teatral. Eles gostavam de ficar em pé nas sinagogas. Eles transformavam a vida deles com Deus num espetáculo religioso. Por quê? Porque eles queriam parecer espirituais diante dos homens. A preocupação deles não era falar com Deus. A preocupação deles era impressionar os homens. A oração, ela deixa de ser comunhão. Ela deixa de ser relacional quando ela vira uma apresentação. Outro dia um irmão de uma outra igreja gostou muito do culto aqui. Ele falou: pastor, eu gostei muito do culto. Mas por que você não tem formalidade na sua oração? Eu falei assim: como assim formalidade? Ele falou: porque lá em Efésios ensina que quando a gente vai finalizar o culto, a gente tem que fazer a oração final. Que é aquela que despede e tal, gratidão, não sei o que tem. Eu falei: irmão, eu sou ruim. Eu falei, eu sou ruim de decorar texto. Eu não lembro, eu não consigo. Eu falei: mas significa que se eu não fizer a oração naquele padrão que está lá, tem que ser naquele padrão. Eu gosto muito de ortodoxia em alguns pontos, mas isso não significa que Deus está recebendo mais aquela oração que é feita certinha do que alguém que está orando com o coração. Jesus ele vai condenar a espiritualidade performática, porque é muito possível alguém falar de Deus sem conhecer Deus. Outro dia teve um irmão da igreja aqui que compartilhou um negócio de um artista falando um negócio de Deus. E às vezes eu tenho que corrigir alguns irmãos aqui. Tem irmão que acha que eu estou sendo maldoso. Pô, o pastor Machado pega muito no pé, ele é muito cri-cri. Mas não é, irmão, porque tem que corrigir. E o cara compartilhou um negócio, eu chamei ele e falei: vem cá. É bonito o que esse cara está falando, não é? É bonito. Mas você sabe que tem um monte de coisa errada aí, né? Você sabe que inclusive esse cara que está falando isso, ele nem crente, ele é ateu. Cuidado no que você está ouvindo, no que você está absorvendo. Porque é muito possível alguém estar falando de Deus sem conhecer Deus. É muito possível alguém emocionar as pessoas sem ter intimidade com o Pai. É muito possível. Um artista pode subir aqui, fazer todos nós, eu e você, chorar de lágrimas aqui. E ele sair daqui do altar e cometer atos de barbaridade. É muito possível alguém parecer ser cheio de fé, enquanto o coração está muito distante de Deus. Toma muito cuidado quando você sair de um culto e alguém falar assim: rapaz, aquele pastor lá prega demais, está doido. Aquele pastor, Deus usa demais ele. Mas será que a gente está chamando a atenção para a palavra de Deus, para Jesus ou para nós? Porque onde existe a necessidade de aparecer e provar, onde existe essa necessidade constante de ficar se aparecendo, provando, irmão, ali há ausência de genuinidade. Tudo que você precisa provar muito é porque não é real. Tudo que você precisa provar muito é porque não é sincero.
Porque quando é sincero, você fala uma vez e pronto, você acredita naquilo. Agora você tem que ficar provando, tem que ficar provando, tem que ficar provando, tem que... Alguma coisa está faltando para você ter que ficar provando tanto. E infelizmente, nós vivemos uma geração hoje também religiosa que ela é atraída à performance. Eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, você que está aqui. Porque vocês vêm numa igreja simples, de bairro, pequena, tem irmão que sai de longe, irmão que sai de outra cidade, e vem aqui por quê? Primeiro, por causa da comunidade, que você está aqui alinhado com outros irmãos, que você entende que são irmãos para caminhar durante a vida, para a eternidade. Então, comunhão. E segundo, vocês vêm por causa da sã doutrina, da palavra. E também porque é um chamado de Deus direto por isso. Mas se de repente se fosse para procurar uma igreja mais atrativa, tem gente que faz isso. Uma jovem vinha aqui na igreja, serviu com a gente aqui 8 anos, 7 anos. Falei para ela a última vez que eu vi ela, fica com a gente está precisando de gente. A mãe dela falou para mim, não, ela quer ir em igreja que dá projeção para ela. Entendi. Então o pastor lá tem que ser famosinho, né? Então o cantorzinho lá tem que ser famosinho, né? A estruturinha lá tem que ser legal, né? É performance que você está procurando? É teatro que você está procurando? Irmãos, nós vivemos uma geração que está à procura de exposição. E o chamado para mim e para você nessa noite é cuidado para não transformar a tua vida com Deus, para não transformar a tua fé, para não transformar a tua relação com Deus em exposição excessiva que acaba falando mais sobre você do que sobre Deus. É como um casamento. Quem aqui é casado? Você mostra para as pessoas que é casado. Mostra ou não mostra? Tudo? Você mostra tudo? Não, tem coisa que você só mostra para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa. Tem coisas que acontecem entre vocês dois que ninguém sabe. Piadas internas, coisas de intimidade. Até coisas relacionadas a confrontos. Tem coisa que você briga com o seu cônjuge que você não briga na frente dos outros. Não é? Ultimamente não, pastor. Ultimamente estou quebrando o pau aí na frente de todo mundo. Não pode. Tem DR, discussão de relacionamento, que é só vocês dois. Vocês sentam lá e conversam. Não sai contando na frente dos outros. Não é verdade? Porque exposição de intimidade já não é mais casamento. Exposição de intimidade é o quê? Pornografia. Quem fica expondo intimidade não é porque está num relacionamento conjugal. Isso é pornografia. Isso é prostituição. Se eu preciso, na minha vida com Deus, ficar mostrando para você, é porque eu não estou casado com o Senhor Jesus, eu quero ficar mostrando. Isso não é casamento mais. Isso é uma vida de exposição. Então, irmãos, Jesus, ele não está proibindo a oração pública. Ele está condenando a oração que é feita para autopromoção. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não usa a sua devoção para construir uma reputação bacana, uma reputação espiritual. E aí, essa é a primeira chamada. Então, não seja como os judeus fariseus, que usa a vida deles com Deus para ficar se promovendo. Eu já falei isso para vocês um monte de vezes. E eu gosto de contar essa história. Eu tinha um pastor lá em São Bernardo do Campo, Joel, o nome dele, nem sei se está vivo mais. E quando eu era novo, eu tinha 17, 18 anos, ele chegou em mim e falou assim, Machadinho, vem cá. E meu apelido era Machadinho. Fala, pastor, você tem que parecer espiritual. Lembra quando eu contei isso para vocês? Como assim, pastor? Você tem que andar com um livro. Anda com um livro na mão, para lá e para cá. Você não vê como é que eu estou com o livro o tempo todo? Eu falei, pastor, mas todo mundo fala mesmo que o senhor é um homem muito inteligente, muito intelectual, que o senhor lê. Aí ele deu uma risadinha assim. O senhor não lê não, pastor? Eu falei, não é que não lê. De vez em quando eu leio. Mas o negócio é você estar com o livro na mão.
Eu falei, então o segredo é ter o livro. Mas se eu não ler, anda com o livro. Daquele dia para frente comecei a andar com o livro, irmãos. Aí pessoa chave, espiritual, tal. Sabe, irmãos? Sério, pastor, isso aí é muito infantil, né? Olha para mim aqui. É? E quantas vezes você tirou foto do livro para poder publicar na rede social? Para que você estava publicando? Aí, quem vai julgar é você. Se eu te julgar, eu estou sendo juiz, eu não posso ser. Eu tenho que julgar a mim. Mas você julga você. Você postou o livro para quê? Você postou o livro para poder edificar alguém mesmo? Para a pessoa falar, rapaz, que legal esse livro, fala do quê? E vocês ficarem ali meia hora conversando tal, sobre a palavra, sendo edificado um com o outro? Ou você só para mostrar que você leu? Para mostrar que você é espiritual? Para mostrar que você não perde um dia ali, ó, devocional. Faz certinho. Pá, 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 pá. Lembra quando eu contei para vocês? Que o casal foi viajar para a praia e o irmão ficava postando foto na praia e no livro lá toda hora. Eu falei, irmão, você é uma benção, você vai para a praia e lê livro. Eu também gosto de levar um livro para a praia. E você leu todo dia, né? Primeira coisa que a esposa falou, eu falei, mentira. Ele só tirava foto, só. Não leu uma página. E ele ficou bravo com ela. Você joga contra eu, né? Eu falei, irmão, você não leu o livro, não? Ah, eu começava, mas era chato. Pô, te entendo. Pelo menos mostrou que leu, né, irmão? É. Engraçadinho, né, irmãos? Mas isso revela o nosso coração hipócrita. Isso revela o quanto nós tentamos parecer ser espiritual sem sermos. O quanto nós tentamos mostrar para as pessoas que somos de Deus, mas a pergunta que Deus faz é, você mesmo se autoavalia como alguém espiritual, como alguém de Deus? É isso que eu quero saber. Eu quero saber do seu coração, não que as pessoas estão vendo. E aí Jesus ele já pula para o outro espectro aqui, do outro oposto. Tá, então você não vai ser igual o religioso que fica se mostrando, mas nem como pagão. Por quê? Porque os gentios, eles acreditavam que eles podiam o quê? Manipular a oração que eles faziam, era pior ainda. Então eles ficavam repetindo, eles tinham fórmulas, eles tinham muitas palavras, eles tinham técnicas. Já tinha outras religiões na época de Jesus, pagãs. E já viu o índio que fica lá? Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre... Já viu o pagãozão lá que fica lá repetindo, e vai, aquele monte de vez, igual o Poderoso Deus, né? Poderoso Deus é a música mais fácil que tem, é Poderoso Deus, repete 80 mil vezes, pronto. E vai, Jesus, pera. Cuidado com as vãs repetições. O que é as vãs repetições? É só ficar repetindo a mesma coisa? Glória, 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 glória. Não é isso. Vã repetição é você achar que se você orar mais, Deus vai te atender. Eita, nós. Porque aqui a gente já entra na confissão positiva. E aí eu gosto desse assunto. Porque você aprendeu que não está dando certo porque você está orando pouco. Ou orando errado. Porque você aprendeu que você não está jejuando como deveria jejuar. Ora mais, irmão. Jejua mais. Irmãos, não são as muitas palavras. Não são as técnicas espirituais. Eu chego aqui para orar com você. Tinha um irmão no nosso meio, junto comigo, Samuel, com Pedro, que a gente começava a orar, vamos orar, vamos. Oh, aleluia, Espírito Santo. E o irmão começava, Espírito Santo de Deus, dono de toda a verdade, arquiteto da Bíblia. O irmão falava, a gente parava assim. E ele fazia uma oração tão bem elaborada que a gente não conseguia orar perto dele. Que a gente parava e ficava olhando para ele assim com a boca aberta. É bonito, né? Não dá para orar porque ele fala muita coisa. Então eu tenho que orar assim, então? Não sei. É genuíno? Você quando vai orar tem que carregar, cheio de palavras, tudo bem. Ore assim. Mas é para que isso aí? Ou é para impressionar as pessoas? É uma técnica. Eu falo para os irmãos que vão pregar aqui, falei para o Bruno, falei para você, Bruno.
Ah, pastor, porque eu não sei falar igual o senhor. E nunca vai saber. Porque o meu jeito não é o jeito dele. Eu prego igual o Pedro? O Pedro sobe aqui, faz você rir, e brinque, e conta 25 casos da Uber. Não é? Ai, mano, porque da Uber, não sei o que tem. E da Uber, então aí vai, vocês dão risada, aquela loucura toda. Eu já chego aqui, já firo. Com a espada. Metade sai triste. Né? Metade sai desanimado. Não sei se eu continuo mais lá não. Mas é o quê? Ah, não vou fazer gosto. Mas não é para fazer mesmo, você fazer do seu jeito. Pronto. É o jeito que Deus mandou. Ninguém quer. Não, mas o irmão tem uma performance, quer ter uma pegada. Que pegada, irmão? Que é isso? Ele não está à procura de artista aqui, não. Saiba fazer bem. Quem sabe fazer bem aqui é o Espírito Santo, irmão. A gente está à procura de pessoas de verdade aqui, em nome de Jesus. Pessoas sinceras. Então, não são as nossas técnicas. Não é a nossa repetição, a nossa fórmula. Aqui não é universal, não. Amém? Todo mundo que vier aqui tem que pregar assim, meu irmão. Entendeu ou não entendeu, cara? Porque o Deus te abençoa. O que é gostoso. Você vai pegando o jeito. Amém? Eu quero 3.000 agora aqui, irmão, para a gente pagar esse aluguel agora aqui, ó. Não, irmão, não precisa disso, não. Não, irmão, calma. Não precisa disso. Seja você. Você vai impressionar a Deus e as pessoas com seu coração sincero, genuíno, de verdade. Sendo quem o Senhor te chamou para ser. Não veja a sua vida com Deus, a sua oração como uma moeda de troca. Porque eles achavam que os deuses deles, os pagãos, eram convencidos pelo volume da fala deles. Jesus ele vai destruir essa lógica, porque Deus ele não é manipulado pelas nossas técnicas religiosas. Ah, se eu orar mais, ah, se eu ler mais, ah, se eu jejuar mais, ah, se eu dedicar mais, ah, se eu for mais à igreja, ah, se eu servir mais, ah, se eu fizer mais. Não, você não é abençoado por isso, não. Você é abençoado pela graça de Deus e pelo amor dele que ele tem por você. Pronto. Eu não preciso fazer nada, não. Agora, quando ele faz algo por você, você começa a fazer as coisas, não para receber algo dele, mas porque é um reflexo. O pai, ele não responde a alguém porque falou muito, mas porque existe uma relação. E aqui entra um ponto que eu quero falar muito delicado aqui, presta atenção. Aí você tem que tomar cuidado com o seu devocional. Por quê? Quem faz devocional aí? Quase todo mundo faz. Você tem que tomar cuidado para que o seu devocional não seja algo mecanizado. O que é isso? A gente vive uma época hoje que você tem que ser o quê? Uma pessoa produtiva. Então o que é ser uma pessoa produtiva? Você acorda às 5 horas da manhã. Primeira coisa, você toma 1 litro de água. Segundo, você faz um café com pão integral e ovos, suco de laranja, beleza. E aí você faz o seu devocional de 30 minutos, ok. Vai para a academia, e aí você vai trabalhar, trabalha, depois você tem um filho, depois você tem isso. Calma lá. A tua vida devocional não é isso. Não é um espacinho que você colocou na agenda ali, uma agenda de alta performance do qual você resolve a sua vida. Então aqui eu quero chamar muita tua atenção para você tomar cuidado, para não transformar o seu ato devocional numa coisa mecanizada que você precisa ter na tua vida para que ela seja mais saudável. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus não é só tipo assim, mais uma prática saudável que a gente faz para ter uma vida legal, uma vida melhor. Não é isso. A senhora está querendo dizer que é muito perigoso pegar um livro devocional? Sim. Mas aí o senhor entra em contradição, porque o senhor deu o livro do Spurgeon para um monte de gente aqui na igreja. Então, teve um dia, eu li o livro inteiro do Spurgeon, Oração Diária. Vocês acham que ninguém me exorta, mas tem muita gente que me exorta aqui na igreja, tá? O Pedro chegou para mim e falou assim, pastor, vida devocional não é isso aí não. Deus não vai... Não falou para mim, Pedro? Deus não vai falar com o senhor só através da vida do Spurgeon, não.
Não foi, Pedro? Deus não vai falar com o senhor só pela boca do Spurgeon, não. Deus vai falar com o senhor pela boca da Silvanda, do Samuel, minha, de outras pessoas da igreja. E eu falei, é verdade. Que ele entrou no meu coração, tanto é que eu não esqueci. Porque você pega esse monte de livrinho devocional, aí você acorda de manhã, você lê uma página e pronto, meu devocional está feito. Não, irmão. Vida devocional não é os 15 minutos que a gente separou no dia para ler um pedacinho de uma coisa que quando a gente gosta a gente publica, quando a gente não gosta a gente não fala nada. Quando chama atenção a gente fala, quando não chama a gente não fala. Não é isso. A tua vida devocional, ela tem que durar o tempo inteiro. Enquanto você estiver acordado, você está praticando. Quando você dormir, você continua praticando, só que Deus cuidando de você. Em tudo Deus está sendo louvado. Em tudo. Não existe ato impuro no que você faz no seu dia. Em tudo Deus está ali. E aí, quem trata o devocional como uma fórmula de vida saudável, nunca entenderá de fato a piedade como comunhão. O teu ato devocional não pode ser um período do seu dia que você melhora para ser uma pessoa mais saudável. Então, tem que postar aqui o livro Café com Deus Pai, Crê em Deus Pai, o ovo frito e o copão de café. Não, querido, isso não é devocional. Não é. Devocional é tudo que você faz. É você acordar de manhã, sim, você faz a sua oração no secreto, mas quando você está no carro dirigindo, Deus continua lá. Quando você chega, vamos conversar agora, daí Deus está aqui, Deus está sendo... Em tudo dai graças. Agora vamos para a academia, Deus está lá também. Aqui eu estou louvando a Deus também. Agora vamos namorar, eu e meu esposo, eu e minha esposa, Deus está aqui também. A tua vida é devocional. Completa. Não resuma a tua vida devocional a um período do seu dia, porque senão você vai ficar de um dia de um jeito. Hosana, Hosana. De noite de outro. Vamos no cavalo. Entendeu? Tem um monte de gente fazendo isso. De dia de um jeito. Oh, Espírito Santo. De noite. Depois da meia-noite, todo mundo vira lobisomem. Não? Não. Amém, queridos? Grava essa frase. Quem trata a vida devocional apenas como uma fórmula de vida saudável, nunca entenderá a piedade como comunhão. Por isso Jesus ele vai apresentar o que é a oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, a gente vai estudar ela separada semana que vem. Mas basicamente hoje o que nós temos que entender é que oração, vida com Deus, não é sobre convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero, mas transformar o meu coração e desejar aquilo que Ele quer. Amém, queridos? E aí eu finalizo o sermão agora falando sobre o jejum. Jesus falou sobre esmolas, oração e sobre jejum. Qual era o problema dos fariseus? O problema é que eles também transformavam o jejum no espetáculo. Eles transformavam oferta, oração e jejum. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam raspando a cara assim, para parecer mais cansado na hora do jejum. Eles mudavam de aparência. Eu tinha um pastor que ele fazia jejum toda quarta-feira. Irmão, era o pior dia dele na quarta-feira. Por quê? Porque ele ficava com muita fome, porque o jejum dele era de 48 horas, começava na terça, terminava na quinta. Ele ficava com muita fome, ele ficava com muita raiva. E ele ficava muito nervoso. E se chegava perto dele, dava até medo. E ele falava, não me irrita não que eu estou de jejum. Ele falava. Dava medo na quarta-feira dele. Porque era o pior dia dele. Irmão, você não está vendo que eu estou de jejum hoje? Você não está vendo? Não, estou vendo, desculpa. Irmãos, Jesus falou, não, quando você fizer jejum, você não vai ficar cansado. Porque tem gente, irmão, o que você está ruim? Estou de jejum. Estou com bafo. Não está com bafo não, era para mim estar com bafo. Quem está com jejum fica com bafo. Jesus falou, não faz isso não. Não fica andando escambaleado não, para ficar mostrando
que você está de jejum porque você está fazendo propaganda religiosa. Irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que a aparência que grita por espiritualidade só está mostrando que está longe de Deus. Se a gente fica gritando por espiritualidade, é porque o nosso coração está muito longe. Muito, muito, muito longe. E Jesus ele vai condenar essa necessidade de validação espiritual. O jejum de verdade, ele não está buscando admiração, mas ele está buscando o quê? Dependência. Não é a nossa performance exterior. É a nossa humilhação no coração. E ele está mostrando que o objetivo do jejum não é parecer que você é mais santo, mas é reconhecer que você precisa de Deus. Por isso que ele está mandando, lava o rosto, cuide da sua aparência, viva normalmente. O jejum não é para crucificar o ego, aliás, o jejum não é para alimentar o ego, o jejum é para crucificar o ego. E aqui a gente entra num aspecto espiritual da coisa que é muito importante para mim e para você. Para que você quer aprender sobre a palavra de Deus? Para quê? Para mostrar que você sabe tudo? Que você tem resposta? Eu acho legal pra caramba as pessoas que se intitulam teólogos, né? Aí todo mundo vai perguntar para ela, Machado, o que quer dizer isso aqui? Aí ela se acha o arauto lá na parte mais alta do Himalaia, o fundinho tocando ali, filho. Por que quer dizer isso? É para isso? É para alimentar o teu ego? Você faz teologia para alimentar o teu ego. Eu gosto quando a pessoa usa assim, mestre em escatologia. Então você é o bom mesmo, hein? Você é o bichão. Mestre em escatologia. A parte engraçada é que Calvino, Lutero, Agostinho, Paulo de Tarso, ninguém nunca se intitulou o mestre. Agora tem. O cara que fez faculdade, na faculdade, que não dá nem diploma, que é mestre. Parar com essa infantilidade, irmão. Se o conhecimento que eu estou buscando não serve para edificar nem a minha mulher que está do meu lado, se a vida com Deus que eu estou buscando não serve para edificar nem o meu amigo que está aqui, o Adailton, vai servir para alimentar o meu ego, é para isso. É para isso que serve a minha relação com Deus. Para me mostrar para você que eu sou bom, que eu entendo da parada. Isso não é espiritualidade, isso é ego. E Deus não chamou eu e você para alimentar o nosso ego. Ele nos chamou para nós ferirmos o nosso ego. Pastor, o sermão do monte é muito violento. Pois é, porque machuca eu e você. Machuca eu e você. Seja você o primeiro. Vários irmãos pregam aqui, ó. O Cris vai pregar, o Bruno prega, o Pedro prega, o Samuel prega. Seja você o primeiro a confrontar quando alguém falar, esse é o meu cunhado, esse é meu amigo, esse prega muito. Obrigado, irmão, não quero esse título não. Dá para outro lá. Eu quero ser só um obreiro da casa do Senhor aqui, para edificar os irmãos que estão aqui. Márcia, prega. Só isso. É assim que nós buscamos maturidade em Deus. Amém, queridos? É assim que nós crescemos no Senhor. Amém? E por que Jesus está falando todas essas coisas? Lava o rosto, passa perfume, viva normalmente. Porque espiritualidade no reino de Deus, ela não precisa anunciar a sua devoção. Você não precisa ficar provando que é espiritual, que é espiritual, que é espiritual. Eu comecei a escrever um livro em 2008. E o título, eu perdi o livro. Tinha bastante página já. E até bom também, porque escrever livro, nada, conversa fiada. Mas o livro era, quer conhecer um pastor, converse com a esposa dele. Eu acho legal pra caramba quando vocês ficam seguindo um monte de pastor que vocês nunca conversaram com ele na vida. Eu queria que você ficasse com ele um dia, para você ver se você ia continuar admirando. Ou a primeira patada que ele desse na empregada dele, porque ele é rico. Você não ia falar, nossa, mas você faz isso? Porque ele caga igual você, irmão. Viu? Você acha que ele não caga. Você acha que ele é um santo. Você acha que ele é perfeito. Ele fala besteira igual você.
ele pensa mal dos outros igual você. Aquele pastor, eu lembro que uma vez eu falei isso da Ana Paula Valadão para um amigo meu que eu tinha, para o Mateus, eu falei, ela é pecadora igual você. Ela não. Claro que é, rapaz, aquela mulher só pensa em dinheiro, você lava a tua boca para falar dela. Então ela é a Virgem Maria, então. Ela é a minha Virgem Ana Paula. Sabe que ela tem filho, né? Se chama ela de Virgem, aí brincou e tal. Irmãos, quando a Bíblia está nos chamando de santos, ela está sendo profética. Porque nós não somos. Nós somos pecadores o tempo todo. E a gente cria um halo, né? Um halo, que é aquele negócio da cabeça do anjo aqui, sabe? De purificação das pessoas. E se elas não tiverem, a gente coloca. Primeira coisa que eu falo para os irmãos é que, irmão, não coloca isso em mim, porque eu não tenho estrutura para isso. Tá? Não, o meu pastor lá da minha igreja é um meu exemplo. Eu não. Não vem dar esse cargo para mim, porque eu não quero. Dá para o Pedro. O Pedro é o meu exemplo. Beleza, e o Machado? O Machado não presta. Obrigado. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Por que nós temos que ficar provando o tempo todo a nossa espiritualidade, irmão? Anunciando? Seja de Deus, irmão. E quem estiver do teu lado, caminhando com você todo dia, vai olhar e falar, não, ele é de Deus. Porque eu vi aqui de perto. Não precisou ficar anunciando, não. Não precisou ficar provando, não. Sabe? Repare que o sermão aqui ele é muito detalhista. Por quê? Porque para descambar é muito fácil. O pastor falou que não precisa mostrar para ninguém que é santo. O pastor falou que não precisa provar para ninguém que é de Deus. Então vamos cair no cambalacho, vamos fazer rolo, vamos mentir, vamos beber, vamos prostituir. Não. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça têm que prevalecer diante dos homens. Mas detalhe, você não está fazendo isso para se promover. Você não está fazendo isso para se afirmar. Não é o teu marketing pessoal. Você faz isso porque você é regenerado e transformado no Senhor Jesus. Amém, queridos? Simples assim. Simples. Vai ter defeito, é um pecador, é um ser humano. E a gente vai entender. Quando a gente cria esse ambiente, irmãos, a igreja fica tão mais tranquila. Que ela deixa de ser esse negócio de puritanismo falso, sabe? Forçado. Tem que ser tudo muito certinho o tempo todo. O irmão deu uma desviada ali, então vamos todo mundo falar dele porque ele deu uma desviada. Mas por que ele não pode desviar? Por quê? Ele não é pecador? Se ele é o eleito do Senhor, ele vai voltar, e quando ele voltar, glória a Deus, vem cá, vamos embora, vamos continuar. Quando acontecer comigo, você vai estar lá me ajudando também, mas não. Ninguém aqui pode ter problema no casamento. Ninguém aqui pode ter problema com o filho. Teu filho fumou maconha, misericórdia. E agora? O que eu faço? O que eu faço, meu Deus do céu? É esse muro que a gente criou de perfeição em volta da gente, que nos impede de ser transformado em nossas fraquezas. Porque a gente tem que ficar anunciando o tempo todo que nós somos perfeitos quando a gente não é. A gente tem que fazer um Deus pra gente, já que o pastor da minha igreja lá não é o meu herói, então eu vou procurar uma igreja que tem um pastor que seja meu herói. Porque se eu não tiver esse idealismo de vida, eu não consigo viver. O dia que a gente entender que esse nosso herói é Jesus, e a gente pode ser quem a gente é diante dele, ele vai nos aceitar porque o amor dele excede todo impedimento. A coisa muda, meus irmãos. Porque quando você cair, você não vai ficar com medo de estender a tua mão para ele te erguer. Agora, quando a gente vive uma vida de perfeição, a gente não vai poder falar que está caído. Por isso que é difícil para você falar que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Você não pode mostrar que você está com problema no casamento. Porque se você mostrar misericórdia, o que vai ser de mim, sendo que eu mostrei para todo mundo que eu sou perfeito? Então, continua remando então, na sua vida de hipocrisia. Continua afirmando a sua vida que existe só para você e o fantástico mundo de Bob. Agora você pode ir por outro caminho e reconhecer quem você é diante de Deus. E como a viúva pobre fala, não tem muito para ofertar não, mas essa moedinha serve. Ele vai falar, é tudo que eu quero de você, tudo que você tem. E o que você tem você não precisa dar, porque eu sei o que você pode dar. Sua oração, sua oferta, seu testemunho, sua devoção, seu jejum e por aí vai. Entendeu? É assim. É assim. E você que é líder dos homens aí?
Ô, irmão, o líder dos homens, tá devagar aí, ó. Só tem 30, 20, 15 homens. Ó as mulheres, ó. Irmão. E os jovens aí, irmão. Não é sobre o que você produz, não. Não é sobre quantas pessoas deu. O culto foi uma bênção, a igreja estava lotada. Mas é a igreja lotada que define o culto ser uma bênção? Não, querido, não é isso não. Para Deus é muito mais do que isso. Ele quer saber o que é que está no nosso coração. Pode ser que o que tocou o coração de Deus foi aquilo que não tocou o coração de ninguém. As pessoas nem perceberam. Grava isso no seu coração em nome de Jesus. A verdadeira fome de Deus não precisa ser exibida para ser real. Amém? Irmãos, a gente vai finalizar agora. Já deu 1 hora de sermão, eu falei que não ia passar de 1 hora. Mas, basicamente, nesses 18 versículos, Jesus ele vai confrontar a ideia de uma religião de aparências, porque os fariseus tinham reputação de espirituais, visibilidade religiosa, reconhecimento das pessoas, mas não tinha intimidade de verdade. Por isso Jesus está chamando os seus discípulos para quê? Para serem sinceros, no secreto, onde ninguém vê, para ter uma vida centrada no Pai. E Jesus, ele está dizendo que no reino de Deus, o reino de Deus, a vida com Deus, ela é a mesma. Quem você é na igreja, você é em casa, você é no secreto, aonde você for. Pronto. Ah, pastor, mas tem coisa que o senhor fala no altar que eu acho que o senhor não devia falar no altar. Que altar, irmão? Isso aqui é altar do quê? Isso aqui é pallet. Tem nada aqui, tem lixo isso aqui. É um carpete continuado que vai para o lixo. Glória a Deus pelo André, pelo Diego que deu isso aqui e outros irmãos. Mas isso aqui continuado que vai embora, não é altar. Sabe o que é altar? Altar era um lugar que tinha lá que os caras colocavam um cabrito e arrancavam a cabeça dele. Isso aqui não é altar, isso aqui é plataforma. Altar é aqui, é o coração. O que eu digo aqui dentro da igreja, eu tenho que dizer na minha casa também. Eu não posso ser diante de você o que eu não sou diante do Daniel. Eu não posso ser diante de você o que eu não sou diante da minha mãe. Eu não posso ser diante de você o que eu sou diante de uma mulher que estiver comigo sozinha dentro do carro quando estiver trabalhando na Uber. E por aí vai. Não, mas aqui a minha adoração ela é maravilhosa. Chegar lá no trabalho, eu mando todo mundo tomar no meio do... Ah, mas lá é lá, aqui é aqui. Não, não, não. Fala para quem está ao teu lado, lá é lá, lá é lá, aqui é aqui, coisa nenhuma. Aqui na igreja eu sou uma pessoa, lá eu sou outra. Lá eu manifesto. Não, não, não. Jesus está dizendo que a nossa vida com Deus devocional, ela acontece onde nós estamos. O altar é a mesma coisa que o lar, que a casa, sozinho, secreto. O hipócrita vive para ser notado, mas o filho vive para agradar a Deus em toda instância. 3 coisas você precisa colocar no teu coração, 3 aplicações. Primeira delas, revise suas motivações espirituais. Pergunta ao seu coração, estou vivendo para glorificar Deus? Minha devoção continuaria existindo se ninguém estivesse vivendo? E aí vem uma frase que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes abandonamos a prática espiritual, apenas trocamos Deus pela aprovação das pessoas. Entendeu? Não parou de orar, não parou de vir na igreja, não parou nada disso. Mas só deixou Deus de lado e agora é importante as pessoas. Irmão, eu estou pouco me importando se você sabe se o meu coração é fiel diante de Deus ou não. Importante que você ache que é. Não. Estou pouco me importando se eu sou de Deus mesmo ou não. E se você acha que eu sou, então tá beleza. Revise o seu coração. Segunda coisa. Restaure a sua vida no secreto. É importante estar aqui, irmãos. É importante bom testemunho. É importante a gente mostrar, pô, pastor lá deu exemplo, o irmão lá foi decente, o Modailton, que benção. É importante, a vida pública é importante. Mas ela nunca vai ser mais forte na nossa vida do que a vida privada.
Separe tempo do teu dia para a vida com Deus, sem as pessoas, sem a igreja. Foque na leitura bíblica, numa vida de oração, numa vida de adoração. Irmão, a vida devocional aqui é muito particular de cada pessoa. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, irmão, não, devocional é a primeira coisa que você faz. Daiane, você tem que acordar, você tem que ter uma mesinha na tua casa, tá? Você tem que ter uma mesinha na sua casa separada, e aí você coloca os seus livros, você senta ali e fica ali 1 hora com um abajur, lendo, e ali você ora, você bate a cabeça na coisa. E se você estiver morando no apartamento que o William vende lá? Aquele pequenininho. Quantos metros, William? 33 metros, 750 mil reais. E ele vende, não conversa com ele não, que ele te faz você comprar. É pôr mesinha onde? Não tem espaço nem para pôr a geladeira. Porque uma crítica que eu tenho que fazer a ele que vende apartamento, tá muito pequeno ou não tá? O tanto de mato que tem aí, meu Deus do céu. Vamos construir um maior. 28? Não é mais apartamento, é uma jaula. Você vai morar numa jaula. Pô, 28 metros, o que é isso agora? Como é que a família da Daiane vai morar com essa filharada, meus irmãos? Não dá. Aí você fala que tem que ter a mesinha lá. A mesinha. Irmão, tua vida devocional, você sabe como você faz com sinceridade diante de Deus, mas faz. Por exemplo, vou falar de mim, Carlos Machado. Irmão, hoje foi o 24º dia. Todo dia, irmão, eu faço 1h30 de corrida e caminhada, né? 8 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros. É o meu momento. Às vezes eu até gosto de levar algum irmão comigo, mas tipo assim, você leva o cara e começa a conversar. Eu levei o Negrão aqui, ele falou de sei que lá, bandido bom, bandido morto, aquela loucura. É gostoso, mas é o meu momento de oração ali, aí eu oro, eu choro, e eu tiro o celular e anoto o versículo e tal, não sei o que tem. E quando eu estou trabalhando também. Quando eu estou trabalhando, eu estou dirigindo ali, mas eu estou meditando com o celular aqui embaixo, meus irmãos. É olho lá e cá. Não é, pastor Pedro? Pastor Pedro faz isso aí também. É Bíblia e pista. Como é que não bate? Vai bater, irmão? Está orando? Deus não deixa. Que hora que é bom para você orar? Pastor, eu gosto de orar no banho. Faz isso. Embora a sua vida devocional aconteça o dia inteiro, separe momentos do seu dia naquilo que você sente bem para você praticar a oração. José falou para mim outro dia, Machado, eu gosto de chegar de manhãzinha no emprego, a primeira coisa que eu faço é chegar ali e orar. Então, que hora que você gosta? Não, meu, é à noite, quando eu chego em casa, eu deito na cama, aí ali é meu momento, ainda bem. Mas separe momentos da sua vida para você estar ali, restaurando a sua vida com Deus no secreto, em nome de Jesus. O cristianismo não sobrevive apenas de culto público. Ele nasce no secreto do quarto. O quarto aqui pode ser o carro, pode ser a caminhada, pode ser, sei lá, tanta coisa. Você sabe aonde você é edificado no Senhor. Amém? Irmãos, e finalizando, abandone a devoção mecânica. Muito cuidado com aquela espiritualidade que continua funcionando externamente, enquanto o coração já se afastou de Deus. A devoção da pessoa, ela é uma conversa com o Pai. Só que Satanás ele pode simplesmente roubar essa devoção e você orar e não conversar com o Pai, cantar e não adorar, ler a Bíblia e não estar meditando nela. Tudo vira rotina religiosa. Tudo vira. A devoção mecânica preserva a aparência enquanto o coração morre silenciosamente. Eu vou para a igreja lá, mas para falar a verdade eu não queria nem ter ido. Eu vou ler aqui, mas na verdade eu não queria nem estar lendo. Cuidado com isso. Faça uma pergunta para você mesmo. A minha devoção, ela nasce do amor ou apenas de um hábito? Né? E aí a frase final, que vai sintetizar o nosso sermão nessa noite é, põe para mim, por favor, a última frase, está em azul aí, e diz assim, ó, o maior perigo da vida cristã não é abandonar práticas espirituais, mas continuar praticando sem comunhão verdadeira.
Você precisa sair da igreja para desviar? Não. Você precisa deixar de vir nos cultos para se esfriar? Não. Você precisa parar de servir para se esfriar? Não. Você pode continuar fazendo todas essas coisas, mas com o coração longe. Que essa frase final seja uma exortação para mim e para você. Jesus apontou aqui 3 coisas: oferta, oração e jejum. Todas essas 3 coisas eram feitas de forma hipócrita pelos religiosos da época. Por quê? Porque esses homens, porque essas mulheres, esses religiosos da época, simplesmente resolveram que era melhor encenar, que importava mais a aprovação das pessoas do que de Deus. Deus está vendo o teu coração. Cuida do seu coração. Cuida da sua devoção. Separe momentos do seu dia para a vida com Deus, em nome de Jesus. Cuidado com a vida pública, com o exibicionismo, sabe, com esse negócio de endeusar pessoas, endeusar. O meu pastor é o anjo da minha vida. Não, amém, glória a Deus, louva a Deus por esse carinho todo, mas eu sou igual a você, irmão. Mas se o senhor não vir aqui orar pelo carro que eu comprei aqui, eu vou bater o carro. Não vou não, porque eu não sou porto seguro. Vai bater sim, até o contrário, cuidado. Eu orar lá é complicado, hein? Não tem essa necessidade, então? Não, quando você me chamar para orar lá, não é porque você tem aquele medo de se eu não orar, não, porque você me endeusou como um semideus na sua vida, mas você chamou por comunhão. Vem cá, vamos orar, agradece que a bênção de Deus, glória a Deus. Vamos louvar a Deus por isso aqui, está abençoado, glória a Deus, amém. Mas é isso. Somos seres humanos, pecadores, mas estamos caminhando rumo à maturidade plena em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu não li a oração do Pai Nosso, porque semana que vem o sermão vai ser um pouquinho mais curto, pelo menos metade, e a gente vai só explicar trecho por trecho a oração do Pai Nosso em nome de Jesus. Por hoje pratique uma religiosidade sincera diante de Deus. Cuidado com a religiosidade hipócrita. A religiosidade sincera, ela é secreta porque é aquela que Deus vê. Deus vê aquilo que os homens não estão vendo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus.